Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vim aqui para nós fazermos aí a correção da nossa atividade do encerramento do capítulo 2, tá bom? Encerrando aí o capítulo 2 de língua portuguesa, depois nós vamos corrigir as atividades do capítulo 2 de gramática, né, que ficou para a semana que vem, e aí nós vamos encerrar o primeiro bimestre. E aí passemos para o segundo, vamos iniciar aí o segundo bimestre. Já enviei a foto do gabarito, mas eu vou fazer a leitura e nós vamos aí discutir as atividades do encerramento de capítulo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu espero, gente, que vocês não deixem as atividades acumular, tá bom? Tem aluno me procurando com as atividades acumuladas. Eu sei que está complicado aí esses dias, tá bom? Mas vamos nos organizar, fazer uma rotina de estudos para não acumular e não ficar difícil para vocês, tá bom? Mas qualquer coisa, me procurem que eu vou fazer ao máximo para ajudar vocês, tá bom? Vamos aí, encerramento do capítulo 2, na página 94 nós temos um texto. Vamos fazer a leitura? Um homem foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. Entre uma conversa e outra com o barbeiro, ele falava de Deus. Certo momento, o barbeiro disparou: "Esqueça isso, eu não acredito que Deus existe." O homem se espantou, mostrou-se perplexo. Ensaiou alguma resposta, calou-se. O barbeiro continuou o serviço. Alguns minutos depois, o cliente quis saber o motivo de sua descrença. "Por que diz isso, meu amigo?" O barbeiro lhe respondeu: "Há muita miséria no mundo, muitas pessoas passando fome, crianças são abandonadas. Se Deus existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Por que ele permite que tudo isso aconteça?" Com essa resposta, o cliente ficou calado. Quando o barbeiro terminou o serviço, ele pagou e saiu. Assim que chegou à porta da barbearia, a primeira pessoa que viu foi um mendigo, com a barba e os cabelos muito grandes e sujos. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo: "Eu não acredito que existam barbeiros." Sem entender, o barbeiro respondeu: "Como que você não acredita que existam barbeiros? Eu acabei de fazer sua barba e cortar seu cabelo." O homem prontamente disse: "Eu não acredito que existam barbeiros. Se existissem barbeiros, não existiriam homens como aquele, barbudos e cabeludos." O barbeiro retrucou: "A culpa não é minha. Como recebe esmolas todos os dias, deveria vir até mim. Se ele viesse, eu faria dele um novo homem." Então o cliente respondeu: "É isso, amigo. Como os barbeiros, Deus também existe, mas as pessoas não vão até ele. Por isso existe tanto sofrimento no mundo." Autor desconhecido. Nós temos aí uma parábola que já foi trabalhada lá no livro de Gênero, Leitura e Análise, mas agora com o finalzinho aí, ok? Página 96, atividade. Neste capítulo, vimos que as parábolas são textos narrativos que, como as fábulas, pretendem passar algum ensinamento. Muitas vezes, a lição presente nas parábolas tem um cunho religioso, como ocorre nesse texto. Que ensinamento podemos tirar dessa parábola? Vocês vão pensar, e que ensinamento que nós podemos tirar dessa parábola? Vamos refletir. O barbeiro aí, ele apresenta situações ruins do nosso mundo e ele culpa Deus. E se Deus existisse, né, ele não permitiria que isso acontecesse. Mas será que Deus é culpado dessas situações? Nós vimos aí o cliente, a própria situação ali, na própria situação ele consegue mostrar ao barbeiro que as pessoas que não procuram Deus, as pessoas se esquecem de Deus e depois acabam ainda culpando pelo que acontece, pelos frutos que nós mesmos colhemos, pela nossa deslealdade a Deus, pela nossa falta de fé, nossa falta de temor, né? Essa parábola aí, ela tem um cunho religioso, né? Como é a maioria das parábolas. Então, esse é um ensinamento que nós podemos retirar aí desse texto. Mas vocês também ficam livres para acrescentarem ou mudarem aí esse ensinamento, tá bom? Vai da interpretação de vocês. Aí o livro traz uma sugestão
que é para os que acreditam em Deus, ele não é culpado pelas escolhas erradas que as pessoas fazem. Mas e aqueles que não acreditam, né? Vamos lá. Questão 2. Neste capítulo, vimos também como se constituem as frases e o que caracteriza as orações e os períodos, que podem ser simples ou compostos. De acordo com a relação de dependência estrutural ou não que as orações estabelecem entre si em um período composto, podemos distinguir um período de outro. Assim, em um período composto, as orações podem se organizar de maneira coordenada, independentes ou subordinadas, dependentes. Sabendo disso, analise o período a seguir. Nós vimos que as orações, elas estabelecem relação de sentido, né? Algumas, elas se organizam, mas elas não dependem uma da outra para fazer sentido, são as coordenadas. Outras dependem da outra e exercem função sintática, que são as subordinadas. Elas são subordinadas à outra oração para fazer sentido. As coordenadas não, elas são apenas organizadas umas do lado das outras e o sentido não depende de outra, ela não exerce função sintática com outra oração, tá bom? Então, coordenadas não dependem, subordinadas dependem. E aí vamos ler aí o período a seguir. O homem se espantou, mostrou-se perplexo, ensaiou alguma resposta, calou-se. E aí vem a perguntinha. Esse período é composto por quantas orações? Vamos lembrar lá que oração é uma construção frasal em torno do verbo. Então, nós vamos identificar quantos verbos tem aqui, certo? Quantas construções acerca de verbos se organizam aqui. Bom, o homem se espantou. Se espantou é um verbo, então nós temos ali espantou um verbo, uma oração. Mostrou-se perplexo. Mostrou também é outro verbo, vai indicar ação. Então, tem outra oração. Ensaiou alguma resposta. Ensaiou também é um verbo. Então, nós temos uma terceira oração. Calou-se. Calar também é um verbo. Calou aí é um verbo. Então, mais uma oração. Tenho, então, 4 orações. 1, 2, 3, 4, que estão separadas por vírgulas, ok? Então, o período é composto por 4 orações. B. Essas orações mantêm entre si uma relação de coordenação ou subordinação? Elas são dependentes uma da outra para fazer sentido? Vamos ver aí, o homem se espantou. Certo, eu já consigo compreender essa oração. Mostrou-se perplexo. O homem mostrou-se perplexo. Também não depende de outra oração. Ensaiou alguma resposta e calou-se, ambas também são independentes de outra. Então, se eu não dependo de outra oração para fazer sentido, eu não estabeleço uma relação sintática com outra oração, então são orações coordenadas, elas apenas se organizam aí porque é uma sequência de ações. Mas nós podemos retirar aí qualquer uma dessas orações e falá-las antes ou depois, que não vai ter alteração no sentido, certo? Elas são coordenadas, elas se organizam, mas elas não dependem umas das outras. Elas são completas, elas já têm os elementos sintáticos completos em si, não dependem de outra, ok? Então, é um período composto por coordenação, porque elas são independentes, elas não dependem da outra para fazer sentido. Letra C. Identifique no texto um período composto por coordenação. Vocês vão lá no texto e vão identificar aí um trecho em que há orações coordenadas, ou seja, que não dependem uma da outra para fazer sentido, né? Vamos lá. A fala do barbeiro, quando ele responde o cliente, quando ele pergunta por que ele não acredita em Deus, nós temos aí orações coordenadas, ó. Há muita miséria no mundo, pessoas passando fome,
crianças são abandonadas. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo, que já é outra parte, que é lá na frente, ok? Então, o homem, o cliente, né, sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo. Ele sorriu, é uma ação, é uma oração. Ele voltou à barbearia, é outra oração, que não depende da primeira. Ele disse ao amigo, também é uma oração que não depende da outra, ok? Então, nós temos aí 2 períodos compostos por coordenação. O livro nos sugeriu 2, né? Mas a pergunta pede apenas 1. D. Identifique no texto uma frase com que se expressa uma ordem. Nós vamos procurar aí uma frase que indica ordem. Vamos lá? Lá no texto. Logo na primeira fala do barbeiro, ele já diz uma ordem. Olha, vamos iniciar lá no começo do texto. Um homem foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. Entre uma conversa e outra com o barbeiro, ele falava de Deus. Certo momento, o barbeiro disparou. Esqueça disso. Eu não acredito que Deus existe. Quando ele fala esqueça disso, ele está dando uma ordem, né? Está expressando uma ordem. Esqueça disso. Então, vocês vão colocar aí na letra D, esqueça disso. E não esqueçam de colocar o ponto de exclamação, tá bom? Que ele faz parte aí de toda a expressão da frase que indica ordem, da oração que indica ordem, ok? Olha, aí na página 97 tem aí o finalzinho do capítulo 2, mas agora nós não vamos fazer essa atividade, tá bom? Depois, mais à frente, nós iremos fazer. Agora, nós passaremos para o capítulo 3. Porém, antes de iniciarmos aí a leitura, antes de vermos aí o que é lenda e quais são as lendas aí do nosso capítulo, vocês vão concluir a atividadezinha que eu passei na segunda-feira. Então, a aula de hoje vai ser para isso, né? Vocês vão aí fazer com tranquilidade, porque alguns pais me procuraram a respeito do tempo de fazer as atividades. Então, essa semana ela está mais tranquila para vocês concluírem o capítulo 2 de gramática, tá bom? E enquanto vocês respondem as atividades, se surgirem alguma dúvida, me procurem, tá bom? E aí, assim que concluirmos o capítulo 2 de gramática, nós já vamos iniciar o capítulo 3, tanto de gramática quanto de língua portuguesa e gênero, leitura e análise, tá bom? Bons estudos, façam as atividades aí direitinho e qualquer dúvida ou reforço, me procurem, tá bom?